padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de fecundar o caminho quaresmal nesta quinta semana que estamos percorrendo, na igreja no mundo inteiro, por necessidade nossa. Todos nós precisamos do fortalecimento da graça de Deus e pela força da escuta da palavra santa de Deus, uma experiência que module o nosso coração e sintonize a nossa vida com a vida que Deus quer para todos nós e por isso oferece o seu Filho amado. Por isso ele diz, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos é recomendado na homilia de um autor do século II é precioso quando diz, meus irmãos, façamos a vontade do Pai que nos chamou para que tenhamos a vida e pratiquemos a virtude. Ponhamos de lado o vício que está na origem dos nossos pecados e fujamos da impiedade, para não sermos surpreendidos pelo mal. Meu irmão, minha irmã, se nos esforçarmos por fazer o bem, teremos sempre conosco a paz. A razão por que alguns não alcançam a paz é porque se deixam guiar por temores humanos e preferem os bens presentes à promessa dos bens futuros. Ignoram o tormento que escondem os prazeres deste mundo e a felicidade que nos traz a promessa futura. Se fossem só eles a proceder assim, seria um mal menor. O pior é que pervertem as almas inocentes com suas opiniões depravadas e não se lembram de que o seu procedimento atrai uma dupla condenação para si e para quem os ouve. Esperemos a todo momento o reino de Deus, vivendo na caridade e na justiça, porque não sabemos o dia em que o Senhor virá. Entretanto, façamos penitência e pratiquemos o bem, porque estamos cheios de insensatez e de maldade. Purifiquemo-nos dos nossos antigos pecados e façamos sincera penitência para merecermos a salvação. Não sejamos aduladores e procuremos fazer o bem, não só aos irmãos, mas também aos que não são cristãos. Pratiquemos a justiça para com eles, com todos, sem preconceitos, a fim de que o nome de Deus não seja ultrajado por nossa culpa. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então, o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi por ele que me enviou. Amados e amadas de Deus, esse diálogo do capítulo 8 do Evangelho de São João, hoje proclamado como palavra para nos interpelar, é um diálogo da mais alta importância. Precisamos prestar redobrada atenção e nos deixar iluminar por aquilo que nos indica. Jesus, por isso, diz aos judeus que nele tinham acreditado, se permanecerdes na minha palavra, portanto, é a palavra de Deus, verdadeira comida e verdadeira bebida, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Se permanecermos nesta palavra, seremos verdadeiramente
discípulos dele. Conheceremos a verdade, porque conheceremos a ele, pois é ele quem nos liberta. Os seus interlocutores se incomodaram, por isso disseram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, mostrando uma compreensão justa, mas que não se abre, senão não se desdobra na força do amor. Como podes dizer, perguntam ele a Jesus, vós vos tornareis livres? Jesus então retoma aquilo que eles precisam compreender, mas estão fechados. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso precisamos nos livrar do pecado, precisamos de conversão, senão nos tornaremos escravos do pecado que cometemos e complicaremos ainda mais a nossa vida e seremos instrumento de tropeço para a vida dos outros e na família. E o Jesus por isso lembra, o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho, ele permanece nela para sempre. O filho, pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não tem, portanto, outro caminho da nossa libertação senão a adesão incondicional, amorosa e honrosa a Cristo nosso Senhor. E ele por isso diz, eu sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida em vós. Se não acolhermos a palavra, não teremos a força, e nem a direção, e nem a luminosidade necessária para percorrer o caminho na direção do bem. Por isso Jesus diz, falo o que vi junto do Pai. Vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Na verdade, o Senhor está dizendo que o pai de quem peca é o maligno, é o demônio. Eles responderam, nosso pai é Abraão. Jesus diz, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Não apenas diga que são filhos de Abraão. Por isso procuravam matar o Senhor, porque eles não compreendiam a verdade de Deus. Abraão, diz o Senhor, isto não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai, isto é, do maligno, não de Abraão, embora digam ser de Abraão, filhos. Eles disseram, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Abraão. E o Senhor insiste, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Não podemos correr o risco, irmãos e irmãs, dos contemporâneos de Jesus. Para isso, compreendamos e acolhamos a preciosidade dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, quando diz, Deus não poderia conceder dom maior aos homens do que dar-lhes como cabeça a sua palavra, Cristo, pela qual criou todas as coisas e a ela uni-los como membros, para que o Filho de Deus fosse também Filho do homem, um só Deus com o Pai, um só homem com os homens. Amados e amadas de Deus, abramo-nos a esta compreensão, supliquemos a graça de Deus, porque este é o caminho para sermos resgatados, superando o nosso pecado e nos tornarmos o que devemos ser, pela nossa dignidade de filhos de Deus, instrumentos do seu amor do mundo. Unamo-nos à amada Mãe Maria e supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria
do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira.